Estúdio Tribuna Online Política. Eu, Luciano Rangel, aqui com Tomás Tomasi, cientista político, e Eduardo Maia, colunista do jornal A Tribuna. Bem, o ano de 2025 mal começou e as estrelas da constelação política do Espírito Santo estão brilhando, não necessariamente alinhadas. Eu já começo perguntando a Tomás o seguinte: antigamente se dizia que começar muito cedo, colocar o nome em campo muito cedo, era queimar a largada. Mas me parece que isso está diferente esse ano no Espírito Santo. Por quê, Tomás? Luciano, você tem razão. Mas tem um outro ditado que também diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Mas não é por esse trocadilho que a gente está fazendo, essa troca de lembranças que a gente está fazendo, que eu quero partir. Você nos trouxe um aspecto importante para analisar do processo eleitoral de 2026, mas tem uma característica muito clara no estado do Espírito Santo, que é a transição geracional. O Espírito Santo, em 2026, na eleição que está por vir, é uma eleição muito sui generis, muito única, porque a gente finalmente vai ter uma eleição com transição geracional. Nós vivemos num estado que tem uma estabilidade institucional muito interessante nos últimos anos, desde o início dos anos 2000 até os dias de hoje. Essa estabilidade ela perpassou mesmo por projetos políticos divergentes, mas a gente encontra um estado do Espírito Santo que efetivamente é uma luz para o Brasil. A gente tem que reconhecer o quanto nós temos estabilidade institucional no nosso estado, o quanto nós temos governos, tanto o governo estadual quanto algumas prefeituras importantes do nosso estado, que têm equilíbrio fiscal, que entregam políticas públicas de qualidade, e nesse sentido a preocupação do capixaba vai ser olhar para essa transição geracional de 2026 com um olhar especial e com uma lupa muito maior e mais qualitativa, e portanto, Luciano, o que eu trago esse já é um momento em que o calendário de 2026 ele começou em todos os lados da disputa eleitoral, tá? Seja pelo lado do governo, que está aí e que encerra o seu ciclo, de Renato Casagrande, seja por quem está no espectro de oposição a ele. Essa disputa ela já começou, os atores já estão botando seu time em campo. É muito interessante isso, Tomás, essa transição geracional, e vamos esclarecer isso. Está se abrindo, de certa forma, um vácuo no poder, né? Com a saída do governador Renato Casagrande, que vai partir para projetos políticos próprios que ele já assinalou, e você tem uma nova geração de políticos, isso que você quer dizer, que vai entrar em campo, né? E aí, Eduardo, quem é essa nova geração? Quem são as estrelas dessa geração? O próprio governador Casagrande já citou em algumas entrevistas os nomes dessas pessoas. São as pessoas que fazem parte da base dele, que foram eleitas nas últimas eleições de 2024, reeleitas com o apoio do governador, e que também ajudaram o governador a ser reeleito em 2022, né? Então, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, do Podemos, o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, do MDB, né? Tem alguns outros nomes também, correm, acho que por fora, como o Gilson Daniel, presidente do Podemos, deputado federal, e Josias da Vitória, presidente do PP, que também é um partido que o governador conseguiu trazer para perto recentemente, né? E vocês estavam conversando aí sobre esses movimentos mais cedo, de lideranças políticas. Chama muita atenção porque, geralmente, o governador Casagrande ele tem aquele perfil de deixar as coisas acontecerem por mais tempo, de não entrar no tabuleiro, no jogo, mais cedo. Só que já em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, foi no dia 3 ou 4 de janeiro, se não me engano, o governador anunciou que o deputado estadual Thiago Hoffmann sairia da Assembleia para ir para a Secretaria de Saúde, correto? Dias depois, o governador anuncia que para Ricardo Ferraço, o vice-governador, ficar mais perto dele, poder participar mais ativamente do dia a dia do governo, que ele deixaria a Secretaria de Desenvolvimento e que entraria o ex-prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Dias depois, ele também anunciou que Marcos Vicente, um dos braços direitos dele, sairia da Sedurb e entraria um indicado do Da Vitória. Foi aí que o governador conseguiu fazer essa costura, trazendo o indicado de Da Vitória e tirando Marcos Vicente. Então, só nos primeiros 30 dias de janeiro, o governador já fez 3 movimentos muito interessantes para fechar algumas portas ali, já pensando nessas eleições de 2026. Você citou nomes do espectro político do governo, né? E fora dele, o próprio prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, etc., se movimentando, né? Isso. O próprio prefeito Lorenzo Pasolini, eu acho que ele foi o único, Tomás e Luciano, que quando as eleições acabaram, ele virou para as câmeras e falou, olha, realmente existe essa possibilidade.
É claro que nós vamos estudar junto ao Republicanos, junto ao grupo, vou conversar também com minha família, mas existe essa possibilidade. E essa possibilidade que ele falava era de sair da cadeira da Prefeitura de Vitória para disputar o governo do Estado. E ele já havia começado, ainda em dezembro e novembro, fazendo os movimentos. Ele viajava a São Paulo para conversar com o presidente nacional do Republicanos, para conversar com algumas lideranças, deu diversas entrevistas na imprensa de São Paulo, nas grandes redes de televisão. Então ele já havia começado. No último final de semana, ele fez uma viagem à Venda Nova do Imigrante com o deputado federal Evair de Mello, que aí já ele aumentando o capital político dele no Espírito Santo, fora da Grande Vitória. Porque muita gente avalia que Lorenzo Pasolini e Arnaldinho Borgo são celebridades da política em suas respectivas regiões, em suas respectivas cidades. Perfeito. E de fato são. A gente consegue ver isso pela votação que os dois tiveram. Os dois foram reeleitos em primeiro turno. Só que, em determinado aspecto, os dois ainda não têm um capital político muito grande no interior. Em Venda Nova, em Santa Teresa, enfim, em municípios mais do interior. E é isso que o Lorenzo Pasolini começa a fazer já desde agora, de janeiro de 2025. E Evair de Mello é um entusiasta muito grande da candidatura de Lorenzo Pasolini, ele já disse isso diversas vezes. Ele foi um dos responsáveis por trazer Cris Samorini para fazer parte da vice de Pasolini. Então, a gente tem até esse aspecto do PP, né? Que Josias da Vitória, presidente do partido, está fechado com o governador Renato Casagrande, pelo menos momentaneamente. É muito difícil bater o martelo, a gente está em janeiro de 2025, mas o movimento atual é esse, que eles estariam combinados. E Evair de Mello, que é outra liderança do PP, está fechada com Lorenzo Pasolini. Então a gente não sabe muito bem como vai ser essa questão. Eduardo, quero aproveitar a oportunidade que você falou da vice-prefeita de Vitória, né? Um ponto, Luciano e Eduardo, que eu trago para a gente refletir é essa posição da vice-prefeita de Vitória. Lorenzo Pasolini acertou ao escolher Cris Samorini. Ela é uma outsider, é uma pessoa que não era do processo político tradicional do Estado do Espírito Santo. Ela vem do associativismo, presidente da Findes, tem uma articulação política, mas não dentro da política tradicional. A política, aí eu estou chamando a política como política de ciência, que eu gosto sempre de refletir sobre a perspectiva dela. Em qualquer instituição, seja no setor privado ou público, existe a política permeando as relações, sobretudo quando você tem relações de poder. Cris Samorini, como escolha de vice-prefeita de Lorenzo Pasolini, foi uma escolha que muitas pessoas ficaram com o pé atrás em que resultado teria. Durante a campanha ela desempenhou muito bem, isso é importante a gente dizer, ela performou muito bem, mas como vice-prefeita, Lorenzo Pasolini tem colocado ela em posição de destaque. E isso é muito interessante, mostrando praticamente que ele está preparando a sua sucessora, já em curso do mandato. Para que ele possa ser candidato a governador do estado, Lorenzo tem que, em março, renunciar ao cargo de prefeito. Então, Cris Samorini seria praticamente, nesse segundo mandato, uma prefeita com uma longa trajetória de prefeita. Inclusive, se isso acontecer, a gente está só fazendo uma ilação aqui muito frágil. Se isso vier a acontecer, Cris Samorini não teria direito à reeleição num terceiro mandato. Ela teria condição de se reeleger e aí seria ela indo para o ticket de urna lá como primeiro nome pela primeira vez. Vamos supor que isso pudesse acontecer no futuro, é só uma ilação para a gente contextualizar. Então, assim, além de tudo que o Eduardo trouxe como aspecto importante do posicionamento de Lorenzo Pasolini, de ir no interior, se movimentar, dialogar com o eleitorado mesmo fora de Vitória, eu trago a presença de Cris Samorini como uma figura importantíssima nesse tabuleiro de xadrez em que o prefeito de Vitória está construindo. Pelo lado do governador, eu vejo que existe uma movimentação de forças. Aí, como essas forças vão se comportar? E eu enalteço a fala do Eduardo de que a gente está muito longe desse processo eleitoral, tá? Nós estamos falando 1 ano e meio, pelo menos, para as convenções partidárias. Como se comportarão os partidos políticos que estão gravitando no entorno do governador até esse momento? Esse é o ponto que a gente tem que analisar. Na minha visão, surge também como uma estrela muito importante nesse processo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que tem, nessa era de hipercomunicação, performado muito bem, assim como Lorenzo.
Ricardo Ferraço, vice-governador, um político experiente, com uma vasta experiência, muitos mandatos, foi um excelente senador para o estado do Espírito Santo e também tem um diálogo muito franco com a cadeia produtiva e muito direto com a cadeia produtiva. Vale lembrar que Ricardo Ferraço foi um personagem preponderante na eleição de Renato Casagrande, e isso o capixaba, as forças do Espírito Santo, as pessoas importantes que interferem no tabuleiro político, as pessoas se lembram disso. Ricardo Ferraço foi fundamental no jogo político de 2022. Continuando a analogia, assim, antes da gente entrar no próximo ponto de pauta aqui, me parece que é quase uma marcação individual, falando do futebol, né? O Pasolini vai, o Ricardo Ferraço se movimenta, não necessariamente um pelo outro, mas fica de olho nas movimentações. Um puxando o movimento do outro, exato. Agora, Eduardo, no que você falava do PP, e eu acompanhando sua coluna diariamente, foi o movimento político que mais me chamou a atenção, obviamente, nesse início de ano. Como é que fica o PP nessa situação com tantas posições antagônicas dentro do partido? Rapaz, é uma incógnita, né? Como o Tomás falou, 1 ano e meio mais ou menos para as convenções, é algo que a gente não consegue bater o martelo ainda, mas é uma incógnita e o PP ele vai precisar, como a gente escreveu na coluna, ter uma unidade em algum momento, ou seja, o presidente Josias da Vitória ele vai precisar tomar um lado em algum momento. Como a gente já havia falado aqui nos bastidores, a gente conversava antes da gravação, dias atrás, o Josias da Vitória publicou foto ao lado de Lorenzo Pasolini. Hoje, quinta-feira, ele já publica uma foto ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço. Uhum. Então, é aquele ator político que flutua ali e flutua cá também. Uhum. Então, eu acho que ele vai tentar fazer dessa forma até onde for possível. Até onde for possível. Mas, o fato é que, como o Josias da Vitória indicou Marcos Aurélio, novo secretário da CETURB do governo do estado, o governador agora tem a cota do PP, então o PP está contemplado no governo, subentende-se nos bastidores de que o partido caminhará com ele. Uhum. É claro que é uma decisão que vai ser tomada lá na frente. Só que o que mais chama a atenção é que se o prefeito Lorenzo Pasolini sair de seu mandato, quem assume é Cris Amorini, que é do PP. Então, a gente fica pensando como vai ser isso. A prefeita de Vitória, apoiando o Lorenzo Pasolini, vai ficar do lado do Lorenzo Pasolini natural, porque ela é vice-prefeita dele, enquanto o Josias da Vitória, presidente do partido, fica ao lado do governador Renato Casagrande. Então, tem umas incógnitas nesse meio que ainda é muito difícil explicar. Evair de Mello, como a gente falou, é uma liderança muito grande do estado. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro já falou que é entusiasta da candidatura de Evair ao Senado, e para isso várias pessoas já especulam o nome dele no PL. Talvez, a depender do rumo que da Vitória vai dar para o partido, seja uma via para Evair de Mello. Porque uma coisa é certa, ele, enquanto progressista, não vai aceitar que o partido apoie o projeto do governador Renato Casagrande, ele é ferrenho opositor ao Casagrande, ele não vai aceitar e continuar no partido. Se o PP tomar esse caminho, a possibilidade de Evair deixar e ir rumo ao PL, por exemplo, é muito grande. Luciano, Eduardo, eu tenho uma posição muito clara em relação a um aspecto. Tem um termo usado no parlamentarismo e muito nas democracias europeias, isso é utilizado de forma muito contundente, que é o termo kingmaker, que é quando aquele partido que não tem força para fazer a liderança, ou seja, para indicar o primeiro-ministro, ele também não foi tão mal, não performou mal, ele teve um bom desempenho, ele tem a capacidade de fazer uma coalizão e conseguir fazer o kingmaker, né? O gesto de kingmaker, que é quando você torna alguém rei, né? Eu não sou o rei, mas eu torno alguém rei. Eu enxergava o PP, e falei algumas vezes sobre isso, na eleição municipal de Vitória dessa forma, e foi o kingmaker, na minha opinião, porque o PP ajudou o Lorenzo Pasolini a ganhar em primeiro turno, ele acabou nos bastidores da política destruindo a possibilidade de enfraquecer Lorenzo Pasolini, de outras candidaturas de se fortalecerem. Mas nessa eleição de 2026, o Partido Progressista pode ser um kingmaker poderosíssimo. Pode ser uma peça importante e decisória na pré-campanha, no momento em que os partidos estão se articulando para decidir quem será o seu candidato.
Nessa perspectiva, eu acho que o PP tem grande chance de navegar. Então, quando o governador e outros atores da política colocam Josias da Vitória como candidato, um pretenso, um pré-candidato na fila de sucessão ao governo... O recado já foi dado, né? Exatamente, o recado está dado. Que espectro que esse PP está? É o próprio governo tentando posicionar o Partido Progressista. Talvez tenhamos tempo de falar de um kingmaker nacional, que é o Kassab, talvez, na sua visão, do PSD, que fez um movimento forte, né? Uma crítica forte ao presidente Lula, de certa forma, e ao Kassab, Haddad. Luciano, é um excelente exemplo de kingmaker. É um partido, o PSD é um partido que se organiza para ser kingmaker. Ele não está preocupado em fazer o presidente da República. Efetivamente, se a gente olhar como se dá o presidencialismo de coalizão no Brasil, a gente tem que olhar para a importância do parlamento. O Kassab, ele olha para essa importância e ele opera muito bem as suas articulações nesse sentido. Voltando para o cenário local aqui, esse início de ano, obviamente, pós-eleições municipais, a gente tem um movimento na Assembleia Legislativa e nas câmaras que, de certa forma, ou não, certamente tem um olho voltado para as próximas eleições. Como é que vocês avaliam esses primeiros movimentos na Assembleia Legislativa com um ator importantíssimo, que é o Marcelo Santos, com reeleição encaminhada, e nas câmaras municipais? O Marcelo está virtualmente reeleito, já há um acordo dele com os deputados, a maioria dos deputados, e também com o governador Renato Casagrande. É importante a gente destacar que essa reeleição virtual do Marcelo é motivo de trabalho até interno do próprio deputado, porque ele foi um presidente que conseguiu unir a esquerda e a direita da Assembleia Legislativa. Ele transita entre o gabinete da Camila Valadão do PSOL até o gabinete do Lucas Polezi do PL perfeitamente. Os deputados acreditam que ele foi um presidente que vestiu a camisa, que tremulou a bandeira, que estava lá para defender os deputados, os interesses dos deputados. E a gente pode citar como exemplo quando o deputado estadual, Capitão Assunção, foi preso. Como o presidente da Assembleia, Marcelo Santos divulgou uma nota oficial em 15, 20 minutos, se comprometendo a ajudar, se comprometendo a fazer tudo que estava no alcance dele, se comprometendo também em falar diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, esse tipo de atitude fez com que ele conseguisse a quase unanimidade entre todos os deputados da casa, do PL ao PSOL. Então, houve esse trabalho dele e também entende-se que ele é um ator político muito forte para 2026. Na Assembleia, a gente tem um grupo que gostaria de encaminhar outro deputado. Vandinho Leite, do PSDB, foi cotado por algum tempo. Mazinho dos Anjos, também do PSD, também chegou a ser cotado. Então, tem um grupo mais governista, talvez tradicional, que gostaria de encaminhar um deputado um pouco mais da casa, por assim dizer. Por que eu falo da casa? Porque Marcelo Santos, apesar de ser base do governador Casagrande há muito tempo, ele, meses atrás, na eleição municipal, apoiou candidaturas antagônicas ao governo. Por exemplo, ele apoiou Lourenço Pasolini na capital, em Vitória. Ele apoiou Pablo Muribeca na Serra. Então, esses movimentos fez com que alguns deputados governistas tivessem um pé atrás de Marcelo. E nos bastidores, essa seria também a avaliação do Palácio. A gente nunca teve uma confirmação do governador Renato Casagrande de que não confio em Marcelo, ou do vice-governador Ricardo Ferraz, mas os bastidores isso teria chegado também no Palácio. Agora, o que fez com que o governador Casagrande embarcasse no projeto do Marcelo? Ou seja, que ele indicasse o nome do Marcelo mesmo, com essa desconfiança de alguns governistas. O poder de Marcelo para 2026. O próprio Marcelo Santos fez uma viagem a Brasília, dias atrás, e fez uma costura com o presidente nacional Antônio Rueda, o presidente nacional do União Brasil, que o partido dele é um partido que, caso apoie o governador Renato Casagrande ao Senado, ou apoie o projeto do governador Renato Casagrande, vai ceder muito tempo de televisão, vai haver uma verba interessante por trás. Então, ter o apoio do União é importante, do União Brasil. Marcelo Santos, então, viajou com o governador Renato Casagrande, com o vice-governador Ricardo Ferraz, a Brasília, fez um encontro com o Antônio Rueda, presidente nacional do União, e ficou subentendido que o União, de novo, a gente fala em janeiro de 2025, mas está subentendido
que a União vai apoiar o projeto do governador Renato Casagrande, seja qual for. Seja Ricardo Ferraço como candidato, Arnaldinho Borgo como candidato, Euclério Sampaio como candidato, enfim. Seja qual for o projeto de Casagrande, que a União Brasil vai estar apoiando. E isso, naturalmente, fez com que o governador Renato Casagrande também apoiasse a reeleição de Marcelo. É uma troca de favores entre duas lideranças de dois poderes do Estado do Espírito Santo, né? O poder legislativo e o poder executivo. Então, a história é mais ou menos essa. O poder legislativo no Brasil ele tem uma dinâmica muito característica e cíclica, né? Desde as câmaras de vereadores, passando pelas assembleias legislativas e o Congresso Nacional, a cada 2 anos eles têm que decidir a escolha de nova mesa diretora, de novas lideranças que vão estar à frente dos parlamentos, né? Para os parlamentos estaduais, é óbvio que existe uma interferência para o olhar da próxima eleição que vem aí, que é 2026. Ou seja, as câmaras de vereadores, elas têm uma dinâmica muito pessoal e próxima à realidade daquele município, do executivo que foi eleito, mais a votação que você teve em relação aos vereadores. Já para a Assembleia Legislativa, aqui no Espírito Santo, a gente tem esse olhar voltado novamente para essa transição geracional e para a importância de 2026 e da eleição de 2026 estadual. Marcelo Santos, como o Eduardo falou, é um personagem fundamental nesse tabuleiro de xadrez. Há quem diga que ele pode ser uma das opções de candidato a governador também, mas eu também acredito que ele seja uma espécie de kingmaker aí, que possa estar performando na eleição com essa tarefa no jogo, né? A eleição de Marcelo Santos se dá muito também pela estabilidade política que ele trouxe ao parlamento da Assembleia Legislativa. Diferente de outras legislaturas, a Assembleia Legislativa, ela teve a eleição e a presença de novos personagens e personagens que muitas vezes a gente pode encarar como mais polarizados. Entretanto, apesar dessa polarização, o debate ele ficou muito no discurso, na conversa, no diálogo, o que fortalece o parlamento. Não tivemos uma Assembleia Legislativa muito ácida, muito agressiva em relação ao papel dela para a sociedade. Então, a avaliação que eu faço para a Assembleia Legislativa, alguns dias atrás, fui perguntado por um outro grupo de pessoas e eu respondi, vou dizer a mesma coisa. Eu acho que primeiros 2 anos, esse primeiro biênio dessa nova Assembleia Legislativa foi muito positivo. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo também tem características positivas. Ela é uma Assembleia aberta para a população. Lá você consegue tirar carteira de identidade. Vejam, isso não é um papel, por exemplo, de uma Assembleia, não está preconizado na Constituição que a Assembleia tem que fazer isso. Entretanto, é um serviço a mais e uma proximidade para a população. Então, tem outros serviços, como Delegacia do Consumidor dentro da Assembleia. Enfim, então, a Assembleia nesses últimos... E isso não foi algo que é trazido pela atual mesa diretora, isso é algo que vem de alguns anos da nossa Assembleia Legislativa. Então, a gente tem um presidente que gerou uma estabilidade dentro da casa para que os deputados pudessem performar nos seus mandatos. E olha só, é isso que é importante, porque cada um que é eleito para o parlamento representa um pedaço da sociedade. E a proporcionalidade que a gente tem no nosso sistema eleitoral, ela propicia com que o eleitor entregue, mesmo em minoria, alguém que fale por ele. E esse direito foi preservado por essa gestão da Assembleia Legislativa, e por isso mesmo que a gente, ao olhar um pouco para a coluna do Eduardo, a gente vai perceber que o Marcelo Santos, apesar de ter recebido as bênçãos do governador, ele também vem com a carga de um grupo de deputados majoritários, aí o Eduardo pode falar melhor, que apoiaram a candidatura dele. E repare, o Marcelo nunca teve nenhuma dificuldade em colocar os projetos do Executivo em pauta, que os projetos fossem votados rapidamente, e quase que 100% deles foram aprovados de primeira. Então, para o governador também foi um mandato de presidente interessante, por essa celeridade em colocar projeto em pauta, voltar direto para o executivo, o governador sancionar. Então, também foi interessante para o governador nesse sentido. E isso, a tendência é que continue. A eleição agora no dia 3, na segunda-feira, onde o Marcelo Santos vai ser reconduzido em chapa única e também vai ser montada a nova mesa diretora. As comissões vão ser distribuídas. Outro ponto interessante, que a gente até abordou na coluna de hoje, de quinta-feira,
é que o governador Renato Casagrande também já tem contemplado os governistas nas comissões mais importantes. Pode falar. Não, eu esqueci que eu ia perguntar para você, só para reforçar assim, para o ouvinte, qual a importância que eu vi na sua coluna justamente que o governador tem interesse em certas comissões. Isso. Qual é a importância dessas comissões para a governabilidade e para esse jogo político? A Comissão de Constituição e Justiça, que era do Mazinho dos Anjos, agora vai ser comandada pelo Dari Pagung, que era o anterior líder de Renato Casagrande na Assembleia. Então é importante, e a de Finanças, que é outra também muito importante, vai ser do Mazinho. Então eles trocaram, né? O Dari saiu do líder, foi para a CCJ, e o Mazinho saiu da CCJ e foi para Finanças. São duas comissões extremamente importantes para o governo, porque são aquelas que fazem os processos andarem mais rápidos, a depender da análise delas. O projeto já cai, não passa para outras etapas de votação. A Constituição e Justiça, por exemplo, é uma comissão que avalia puramente se aquele projeto é ou não constitucional. Então, já começa assim, se o presidente falar que não se os membros falarem que não o projeto já sai de pauta. Então, são duas comissões que fazem ter muita celeridade na casa, que é muito importante para o governo do Estado. Dentro dessa disputa, tá hoje na coluna do Eduardo esse ponto, e eu falei com ele antes da gente entrar nessa conversa, destaca para mim que a gente está discutindo sobre nomes de atores políticos que estão na política há muitos anos. Vandinho com muitos mandatos, Dari Pagung com muitos mandatos, Marcelo Santos com muitos mandatos, mas tem um nome que está em primeiro mandato e que tem se destacado como um grande personagem, que é o do deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho vai para o segundo ciclo de seu mandato numa posição de muita relevância para o governador. Inclusive, arrisco dizer que o nome dele chegou a ser sondado para uma possível disputa da eleição de presidente da Assembleia Legislativa. Foi sondado. Então, assim, o Eduardo vai confirmar, para eu não fugir ao meu papel só mero de cientista político, mas o deputado Mazinho dos Anjos, em primeiro mandato, jovem, ele vem desempenhando uma função muito importante na dinâmica do Poder Executivo com o Poder Legislativo, né? Só para completar, que no comentário anterior eu falei dessa pacificação que a gente tem na casa para que as pessoas possam desenvolver o mandato, vale dizer que a gente vive numa democracia em que o nosso sistema, os poderes, eles são independentes, executivo, legislativo e judiciário. Eles necessitam de ter a sua independência, é óbvio, mas é muito importante que haja harmonia. Então, quando o Eduardo fala de uma casa que olha para o governo e que olha para os projetos do governo, essa é uma casa que está olhando para a sociedade e que se importa com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Voltando aqui, eu acho que a gente pode ir já caminhando para o final da nossa conversa, mas retornando a um primeiro ponto lá, tentar ver uma questão que é dentro desse calendário interno dos principais possíveis candidatos a ocupar esse vácuo do poder que vai surgir. Me parece óbvio que nós temos Sérgio Vidigal, nós temos Arnaldinho, nós temos Ricardo Ferraço, uma série de nomes. A viabilização política eleitoral nas pesquisas, como é que funciona o calendário daqui até o próximo ano? E daí se explica uma certa ansiedade de movimentação para que alguém apareça melhor do que os outros, pelo menos no aspecto governista? Olha, em termos de mensurar o tamanho de cada um desses atores por meio de pesquisa, ainda é muito cedo, Luciano. Eu não acredito, eu não tive acesso a nenhuma pesquisa até agora, mas acredito que possam estar ocorrendo algumas pesquisas, mas essa mensuração, ela depende de muitos fatores. A gente está muito distante do processo eleitoral. A gente pode entender o tamanho de cada um desses atores de momento, para que eles possam se posicionar no jogo. Mas eu acho que o principal que o governador tem feito, e na minha opinião é acertado, é posicionar as peças no jogo de xadrez, né? Da mesma forma que Lourenço Pasolini resolveu também se posicionar e tem trabalhado dentro daquilo que ele tem de dinâmica possível para ele, porque é claro que o governador ele tem concentrado mais forças próximo a ele ao longo dos anos, isso é natural, ele vem de um processo de reeleição, depois ele conduziu e liderou algumas eleições municipais por conta do seu partido também, o PSB. Então, assim, essa é a dinâmica de momento. Agora, a gente tem que olhar para quem é prefeito
e quer disputar a eleição de 2026. Esses atores, eles terão que olhar que o mandato deles deixam de ser de 4 anos para ser de 1 ano e 2 meses. Então, esse é um ponto também. Vamos para as considerações finais, Eduardo? Vamos. Olha, eu acho que os próximos meses guardam muitas novidades. Eu acho que as movimentações vão se intensificar, como a gente falou no início da conversa. Surpreende tantas movimentações tão cedo, a gente está falando de janeiro de 2025, mas é como o Luciano falou, enquanto um grupo se movimentar aqui, o outro vai se movimentar lá. E no final das contas, cada grupo vai tentar trazer a maior quantidade de aliados possíveis. A gente falou de PP, a gente citou União, mas não falamos do Podemos, do Gilson Daniel, que ainda é um partido que está orbitando os dois lados, que ainda não foi contemplado pelo governador, tem o desejo de ser. Gilson Daniel e o Podemos sempre foram base do governador Renato Casagrande, só que não foram contemplados no governo, ao menos ainda. A secretária de governo dele, Manuela Pedroso, chamada carinhosamente aí pelo governador de Manu, é do Podemos, só que ela não é considerada cota partidária do partido. Por quê? Porque não foi indicação do Gilson Daniel, é a indicação mais pessoal do governador Casagrande. Então ainda há essa discussão para ver quem pode ser um secretário, talvez de alto escalão no governo do estado, que seja indicado pelo Podemos. Enquanto isso, a incógnita existe. Gilson Daniel já se encontrou algumas vezes com Eric Musso, que é aí o grande mentor hoje por trás de Lourenço Pasolini para esse projeto de governo do estado. Então é mais ou menos um recado bem assim, olha, a gente está com o governador, mas a gente também está aberto a ouvir outras propostas, né? A ouvir outros projetos. Então, atualmente é isso. Até 2026, a gente vai ter esse cenário de quem consegue englobar mais aliados de seus lados. E vai ser importante, Tomás, que o Pasolini, Eric Musso e outros atores, Evair de Mello, outros atores envolvidos no projeto dele, vai ser importante que eles realmente consigam abrir diálogo com a maior quantidade de partidos possíveis. Porque se a gente for mensurar hoje o que tem o governo do estado, o que tem o grupo de Pasolini, o grupo de Pasolini tem o Republicanos e talvez tenha o PSD, do Gilberto Kassab, do prefeito Renzo Vasconcelos. O PP está com o governador, então ainda tem poucos partidos, né, por assim dizer. Vai ser preciso abrir o diálogo mesmo, sentar na mesa, colocar as cartas no jogo mesmo, as peças no tabuleiro, para ver o que pode ser feito até 2026, trazer a maior quantidade possível de aliados. Suas considerações finais, Tomás. Minhas considerações finais, Luciano, são eu reflito sobre um apanhado de coisas que a gente discutiu aqui em uma perspectiva única. A transição geracional ela começou a ser trabalhada, o processo eleitoral de 2026 ele já começou a ser discutido no dia 1º de janeiro de 2025, mas efetivamente algumas jogadas já foram feitas a partir da eleição de Marcelo Santos como presidente da Assembleia Legislativa, a ver quais serão os movimentos partidários das grandes forças políticas do estado do Espírito Santo. Para quem gosta de emoções, aperte os cintos. Para quem se preocupa com o estado, muita atenção. Muito bem, esse foi o Tribuna Online Política. Muito obrigado pela sua audiência.